Agora para chamar o segundo convidado aqui do programa, que é o Danilo Neiva, cientista político, para repercutir com a gente então todas as questões que envolvem essa nossa conturbada política nacional. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, pessoal? Agradeço muitíssimo o espaço de vocês da BMC News. Fico muito feliz e lisonjeado em participar. Que isso, o prazer é todo nosso, Danilo. É recíproco, é recíproco. Valeu. Vamos começar falando sobre essa luta que a gente acompanha aí contra a desinformação nesse ano de eleições, né? Qual é o impacto que a gente deve ter ou que a gente pode prever aí sobre essa questão que envolve fake news aí neste ano? Olha, eu acredito que a maioria do eleitorado, e não apenas a maioria do eleitorado, tá? Mas grande parte dos analistas políticos também. Nós ainda não conseguimos dimensionar muito bem o tamanho de serviço, né, para a democracia, que é a produção, a reprodução e a disseminação das fake news, né? Afinal, o engajamento ele é monetizado, né? Portanto, existem interesses obscuros que vão além de ordem democrática, né, mas também de ordem econômica, penso eu. É sabido que as plataformas conhecidas, né, como as Big Techs, né, a exemplo do Twitter, o TikTok, né, a Meta, que é aquele conglomerado, se eu não me engano, né, que adquiriu recentemente aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, enfim, Google, o Kawaii, entre outros, firmaram um acordo, né, com o TSE no início do ano, né, para unir forças ao combate das fake news. Entretanto, esse grupo de OCIPs, que inclusive, né, produziu um manifesto, esse grupo não enxerga a efetividade e denuncia gargalos no processo de moderação e integridade, né? E com razão. Nesse sentido, eu pessoalmente fico deveras abismado, na verdade, né, com esses grandes conglomerados, no caso, com essas Big Techs, né, por elas não possuírem uma política de compliance que integre decisões de alto escalão, né, de forma a horizontalizar soluções em tecnologia, né, é aquela velha história, né, em casa de ferreiro, espeto de pau. Enfim, de forma a aproximar suas políticas de integridade a todas as instâncias administrativas e gerenciais da empresa, de maneira top-down, é como eu penso, de maneira top-down. As instâncias de integridade e de compliance, elas devem operar como um elo decisório com o alto escalão, né? Não de forma isolada ou à parte. Na minha opinião, elas deveriam dividir sala de escritório, sinceramente, nem deveriam dividir baia, né? Políticas de boa prática não podem ser realizadas ou pensadas de baixo para cima, né? Mas de cima para baixo, como eu citei, né? De maneira top-down. Trazendo, na minha opinião, o alto escalão para essa realidade, de forma a endossar, né, e fortalecer o combate às fake news. Outra solução ideal, na minha humilde opinião, seria padronizar políticas de combate de forma a unificar as políticas de integridade e combate às fake news. Quase como um marco regulatório, vamos falar assim, a todas essas Big Techs, indiscriminadamente, né? Para que todas cumpram uma espécie de cartilhas de boas práticas. Além de publicizar rankings, premiar, realizar incentivos a empresas melhor habilitadas, né, no combate às fake news. Além de usar as plataformas para conceder esses espaços de divulgação das atividades de agências de fact-checking, né? A exemplo da agência Lupa, aos fatos, né? a Fato ou Fake, entre outras aí que realizam um trabalho que, na minha opinião, é de extrema importância, né, para a democracia brasileira. E por fim, eu acredito que não restam dúvidas aí que o Marco Civil da Internet representa, sim, um avanço. Não posso deixar de citar isso, né, no trato jurídico aí das relações nas redes sociais. No entanto, o marco ele é insuficiente, né, no combate à propagação de notícias falsas. O próprio legislador, na época de tramitação,
enfim, e de concedência do Marco Civil, já citava isso, né? O período eleitoral, ele é relativamente curto. Não sendo razoável, por exemplo, que tenha que se buscar o Poder Judiciário toda vez que haja uma fake news, podendo, inclusive, afetar aí o resultado do certame, né? Nesse cenário, demonstra-se, na minha opinião, muito mais razoável que fosse utilizado o notice and take down e não o judicial notice and take down. Acredito que seja isso. Agora, com tudo que a gente já tem em relação à campanha, conscientização, tudo que tem já se falado numa tentativa, né, de prevenir essa questão de disseminação de fake news, tanto tem sido debatido, você acha que ainda existe muita propensão social para que as pessoas caiam nessas fake news? Você consegue definir se há um padrão ali, tipo, seriam pessoas mais velhas que estariam mais propensas a cair em fake news como essa? Como que você tem analisado isso? Porque tem tanto já se falando sobre, né? Será que alguma estratégia eleitoral vai se montar ainda em cima disso? O que você acha? É notícia capciosa, né? Eu acredito que o eleitor ele esteja sim, ainda mais em comparação às últimas eleições, ele esteja sim mais atento, né, e mais exigente. Mas os espaços de publicidade, na minha opinião, eles devem contribuir mais, né? Procurando trazer o eleitor mais para perto das atividades realizadas por essas agências que eu citei recentemente, né? Acerca dessas agências de fact-checking. As próprias redes sociais, elas poderiam se prestar a essa aproximação. Veja bem, isso se chama responsabilidade social, né? E toda plataforma poderia se fazer disso, realizar isso, né? Os números, eles são preocupantes. A gente não pode diminuir, né, ou minimizar o impacto das fake news na democracia brasileira. Uma pesquisa de opinião do Instituto Data Senado, né, apontou que 45% da população votante é influenciada por fake news, né? Outro estudo da organização Havas apontou que 98,21%, se eu não me engano é esse o número exato, a percentagem exata, dos eleitores do atual presidente foram expostos, né, a uma ou mais notícias falsas durante a última eleição. E 89,77%, até anotei aqui do lado essas percentagens, acreditaram que os fatos eram verdadeiros, né? Essa pesquisa, ela teve, inclusive, como objeto de estudo, né, os usuários de Facebook e Twitter. Eu não me recordo de cabeça agora o universo amostral dessa pesquisa, né? Agora, sem ideologismos, né? Sabemos que todos os candidatos estão fadados a receberem votos de eleitores influenciados por fake news. Esse dado eu trouxe apenas para exemplificação, dada pela grandiosidade, né, desses dados obtidos. No mais, levando em consideração que a circulação de fake news pode aumentar em mais de 60% durante períodos eleitorais, eu acredito que permanecemos sim, muito propensos em cair em fake news. E, bom, desculpa o pessimismo, mas não acredito que nenhuma estratégia eleitoral ela está fortalecida o suficiente e institucionalmente para fechar essa fissura, fechar esse vazamento. Eu acho aí, só para resumir, né, essa questão, que a gente tem aí dois trabalhos, o trabalho de combate, mas deveria, né, aí acho que você pode até falar com mais propriedade, sobre um trabalho de prevenção, né? A gente fica muito nessa questão de combater, mas ao meu ver a questão de como se prevenir essas fake news ainda teria muito o que ser feito, né? Concorda comigo ou não? Perfeitamente. Eu acredito que a prevenção ela se dá inclusive pela própria publicização, né? E por uma educação cívica e política, a começar na escola, né? Um exemplo prático que eu gosto muito de dar, né? Há alguns anos atrás, a CGU, né, realizou um projeto de muito sucesso nas escolas de ensino básico,
dos municípios brasileiros, procurando incentivar as crianças, aderindo-as à ideia de cidadania. Era um projeto, inclusive, chamado Um por Todos, Todos por Um, que tinha como cartunista e principal ilustrador Maurício de Souza, com conceitos exatamente levados em consideração a cidadania, corrupção, enfim, né? Eu acredito que a prevenção, ela deve começar, sim, do berço e deve ser levada como política pública. Como política pública. A partir do momento em que o Estado brasileiro e os governos se utilizarem da prevenção como política pública, a gente vai conseguir resultados mais eficazes. Uhum. Perfeito. Bom, para poder a gente finalizar aqui esse nosso papo, eu queria que você me trouxesse, na tua avaliação, pelo andamento do que a gente está vendo, porque a gente já está vivendo essa eleição, né, inclusive, desde acho que do início do ano passado, né? Então a gente já vem vivendo 2022 antecipado. Diante do que tem se formado, né, nesse cenário que a gente já está vendo, a gente está em menos de 100 dias das eleições, você acredita que alguma campanha está se formando ainda se apoiando nessa questão de fake news? Olha, eu acredito que exista uma estratégia que ela minore, de preferência, as ações através de WhatsApp, Telegram mesmo. Mais recentemente, eles aderiram a algumas políticas de integridade mais eficazes, né? Nesse sentido, exatamente de recolher aí essas porcentagens, né? E essa base eleitoral de grande maioria do atual presidente, né? No sentido de combate ou pelo menos de mitigação dessas possíveis reproduções e produções de fake news. Agora, ô Danilo, falar um pouquinho sobre essa questão da CPI do MEC, né? Que parece que vai acabar, ou seja, que não vai nem começar, muito menos acabar, né? Ela poderia gerar algo aí para impedir Bolsonaro de ter um desempenho positivo nas eleições de 2022, porque, pelo visto, aí se ficar mesmo para depois das eleições, como vai ficar, é capaz que nem aconteça, né? A gente já comentava aqui durante o nosso jornal. Então, um fato, uma coisa é fato, né? No universo político brasileiro. Nós sabemos como as CPIs elas começam, mas não há como prever a maneira como elas terminam, né? Parece clichê, mas os clichês eles existem por um motivo e não podemos ignorar esses motivos, né? Foram muitas as CPIs que iniciaram, né, seus trabalhos com objetivos claros, mas que tomaram outros caminhos aí no decorrer das investigações. Para mim, até podendo esmiuçar melhor esse detalhe, né, para mim o caso mais emblemático foi em 2014, né, com o apoio do Centrão, então o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Acho que quase todos se recordam, né, dessa saudosa ilustração do nosso universo político. O Eduardo Cunha, à época, colaborou para a criação da CPI da Petrobras, né, com o objetivo de fragilizar o governo Dilma na fase das atividades, né? Na fase final das atividades, o relatório ele continha sugestões assim, de indiciamento de pelo menos umas 70 pessoas, aproximadamente. O governo PT saiu fragilizado? Com certeza, ele saiu fragilizado. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Os desdobramentos lá da CPI agiram para um sepultamento político do próprio Eduardo Cunha, que havia estimulado e incentivado a instalação da CPI, né? Agora, vamos a outro fato. Na prática, o adiamento mata, né, qualquer iniciativa por parte da CPI do MEC, né? Afinal, a CPI teria apenas aí 40 dias úteis após o final do segundo turno, né, em outubro, antes do fim da leitura. Isso é regimental. Veja, as CPIs elas só podem funcionar até o fim do ano.
né? Quando a legislatura ela termina, todas as comissões são encerradas. Salvo engano, isso vem do artigo 76, inciso 4º do Regimento Interno do Senado Federal. Ela poderia usar de um relatório remetido ao Ministério Público para que ele desse continuidade às investigações? Sim, sem problema, né? Mas 40 dias são suficientes, pois o relatório ele precisaria ser votado, né, nessa comissão. Na minha opinião, não há tempo hábil para isso, tá? Sem desmerecer a gravidade dos fatos que motivaram a CPI, né? Mas a CPI da pandemia, por exemplo, ela durou 6 meses, né? Rodrigo Pacheco, recentemente, ele afirmou, né, que o adiamento, né, da instalação da CPI, ele foi motivado para mitigar possível contaminação, né, das investigações pelo processo eleitoral. Né. Bom, uma saída à francesa por parte do presidente do Senado, né, e certamente uma vitória, como dizer, autodeclarada do governo. E eu não acredito que isso, que a CPI vá agir, ou poderia agir, ao longo desses 40 dias, como uma algoz, por assim dizer, ao processo de pré-candidatura do atual presidente. Tá certo, saiu a francesa, né? Aprendeu depois da CPI da Covid. Perfeitamente. Danilo, então, infelizmente nosso tempo aqui já chegou no final, mas eu queria agradecer demais sua participação, Danilo Neiva, que é cientista político, conversando aqui com a gente, viu? Volte sempre. Obrigado, um ótimo final de semana. Eu agradeço muito a todos vocês, bom trabalho, bom restinho de semana, bom restinho de sexta, e fico aí à disposição. Muito obrigado. Obrigado.